submetida a uma cesárea eletiva porque ela quis, foi uma cesariana a pedido. E aí, depois que a gente tirou o bebê, depois que a gente fechou o útero, né, fez a esterografia, a gente foi dar uma olhadinha nos anexos, né, que é uma rotina que fica na cesariana. Vamos olhar o anexo aqui. E aí a gente olhou o anexo esquerdo e viu que tinha um tumor no ovário. Qual que é a conduta? A gente pode tirar esse tumor ovariano? A gente pode tirar esse ovário? Não, mas ela foi fazer uma cesariana. Na verdade, ela estava ali para fazer uma cesariana e a gente, ocasionalmente, abriu a paciente e encontrou um tumor ovariano. Pode ser feita a ooforectomia, nesse caso? Já de quem sabe só tirar a lesão. Tá, mas assim, quando é câncer de ovário, lembra que ovário não se biopsia, né? Ovário, a gente tem que tirar o ovário inteiro. Pode ou não pode? Então tá, guarda essa dúvida aí e vamos conversar sobre um tema que é super comum, né? Que é ética. Na verdade, ética é uma coisa que se fala muito em medicina, né? Mas aqui nessa aula, especificamente, eu vou falar sobre questões éticas na especialidade de ginecologia e obstetrícia, que são coisas muito importantes da gente tá entendendo, revivendo, né? Sempre revisitando, porque são dilemas, né? Que às vezes a gente tem no nosso dia a dia, essa questão da transfusão do sangue, essa questão de uma menor de idade, né? Se ela vem desacompanhada da mãe, como é que funcionam essas coisas do ponto de vista legal? Então, o objetivo dessa aula é esclarecer todas essas dúvidas e também a gente revisar as diretrizes atuais do Conselho Federal de Medicina em relação à publicidade médica dentro da especialidade, que isso é uma coisa que é super importante também. Então vamos lá. No início, né, só pra gente relembrar os preceitos básicos da ética médica, a gente tem a beneficência, né, então aquele ato médico que a gente vai fazer tem que trazer um benefício pro nosso paciente, pra nossa paciente, também não pode provocar um malefício, né, então se o procedimento vai provocar mais dano, né, na nossa paciente, a gente não deve fazer, então é a não maleficência, o princípio da justiça, que tem a ver, né, aí com a equidade, e o principal deles na especialidade de ginecologia e obstetrícia é o princípio da autonomia da paciente, ou seja, a paciente tem autonomia total sobre o corpo dela, e ela é que vai dizer, né, se ela consente ou se ela não consente realizar aquele procedimento. Desde procedimentos cirúrgicos até procedimentos ambulatoriais, até o próprio exame físico, né? Então, assim, ela precisa definitivamente consentir, né? E a gente vai respeitar a autonomia da paciente, caso essa paciente nos traga algum tipo de negativa, né? Em relação a qualquer tipo de procedimento, exame físico, qualquer coisa relacionada à especialidade, certo? Então aí, só pra gente introduzir, relembrar os pilares básicos, agora já vamos direto falar sobre as coisas da especialidade, as questões éticas da especialidade. Vamos lá, uma adolescente. Essa adolescente tem 15 anos, tá? E essa adolescente que tem 15 anos, ela chega pra consultar contigo dizendo assim: olha, eu tenho um namorado, comecei a ter atividade sexual e eu quero tomar anticoncepcional. Eu queria vir aqui pra receber uma prescrição de anticoncepcional. Tenho várias amigas que tomam, né, pílula anticoncepcional, e eu quero tomar uma pílula. Ela tem 15 anos. 14 anos. E ela tá sozinha, desacompanhada da mãe, desacompanhada de qualquer responsável legal. A gente pode ou não pode prescrever a pílula anticoncepcional? Gente, ó, isso aqui já comecei direto com um cenário mais comum, né, dentro da especialidade e que com certeza qualquer pessoa, qualquer médico, né, vai se confrontar, né, com uma situação assim. E na prova eles adoram botar a questão assim: é uma adolescente que chegou desacompanhada da mãe pedindo receita de anticoncepcional. Bom, o que ela é? Ela é uma menor de idade. Aí a gente pensa assim, tá, mas se ela é uma menor de idade, eu não posso passar o anticoncepcional sem a mãe estar junto, né? Pensa comigo, ela é uma menor de idade, ela tem menos de 18 anos perante a lei, né? Então se a gente for pegar a lei brasileira, ela realmente é uma menor de idade. Mas existe uma coisa chamada menor de idade frente à legislação e existe uma coisa que é a avaliação médica, que é bem diferente, né, do que está na lei. Na avaliação médica, o que acontece? Nós médicos, tá? Ó, prestem bem atenção, nós médicos temos aí a capacidade, isso realmente é uma coisa que a gente aprende isso, né? E a gente tem capacidade de entender se o que ela está nos falando é coerente ou não. Então você tem que fazer uma boa de uma entrevista, uma boa de uma anamnese, então pra gente realmente ver se ela tá coerente naquilo que ela tá nos pedindo, né? A gente tem que realmente ver se ela tá orientada, se ela tá entendendo o que é uma relação sexual, né? Então a gente consegue, né, conversando com ela, entender se realmente ela tá orientada. Se a avaliação é positiva, né? A paciente realmente está orientada, ela está entendendo o que é um relacionamento sexual. Essa paciente está coerente no que ela está pedindo, você pode sim passar o anticoncepcional e não tem que chamar a mãe. Sério? Não tem que chamar a mãe. Se você chamar a mãe, você tá quebrando o sigilo médico, né? E dessa forma a gente vai estar realmente incorrendo aí, né? Do ponto de vista ético. Então você pode sim passar o anticoncepcional. Ô Jader, mas quando que eu não vou passar? Ó, de novo, você vai conversar com ela. Se ela te disser assim: eu tenho um namorado, tô tendo relação com ele e tô com medo de engravidar, né? Então eu quero um anticoncepcional. Beleza, ela tá orientada, tá lúcida, tá coerente, né? A nossa avaliação é positiva, a gente vai passar o anticoncepcional. Se ela te disser assim: não, eu assim, ó, eu não tenho namorado, mas de vez em quando, né, tem uma pessoa que conversa comigo, e aí essa pessoa, ela me dá um dinheiro, e aí eu acabo tendo relação com essa pessoa. Só um pouquinho, a coisa mudou de figura, né? A gente tem que saber individualizar o caso e entender se essa menina tá fazendo isso, né, por livre consciência, e ela tá orientada e entendendo, isso é um ato consentido, ou se existe aí as entrelinhas, né, que a gente pega na história, na anamnese,
Se ela te disser assim, não, eu tô recebendo dinheiro, ou, eu não sei, não gosto muito, mas enfim, eu tenho que fazer, opa, aí é estupro, aí é completamente diferente, tá? Então cuidem. Se você identificar que ela está sendo vítima de um abuso, isso a gente consegue identificar conversando, fazendo uma boa história médica, né? Se ela está sendo vítima de abuso, aí muda de figura. Aí realmente a gente vai ter que chamar responsável legal, certo? Agora, se ela tá orientada, tá tendo relação porque ela consente ter relação, a gente pode sim passar o método anticoncepcional, certo? Então não é esse tipo de questão na prova, tá? Pode passar anticoncepcional para adolescente, orientar também sobre o uso, já aproveita o momento, né, para orientar sobre o uso do preservativo, né? Isso é uma outra coisa super importante. E a gente pode sim, durante essa consulta, dizer para essa adolescente, olha, as pessoas, né, que estão contigo, as pessoas que são responsáveis por você, né, seria interessante que vocês conseguissem conversar sobre isso abertamente, né? Então tentar estimular, né, essa adolescente a conversar com a mãe, conversar com a família, né? Porque é uma coisa que é saudável, é salutar, né, para todo mundo. Quando as coisas são mais abertas, quando as coisas são realmente sem nenhum tipo de segredo, de tabu, né? Então tentar desfazer esses tabus. É tão ruim, né? Tabu. A gente ainda, por incrível que pareça, né? O mundo evoluiu tanto, mas ainda existe tabu em relação à sexualidade, né? Poxa vida, então assim, tenta conversar com a sua família, né? Não é a gente que vai forçar isso, é ela que vai fazer. Mas a gente tem realmente esse dever, né? De orientar ela que ela pode tentar conversar com a família, porque o objetivo é realmente as coisas serem bacanas, serem transparentes aí pra todos os lados, certo? Mas você vai marcar na prova que você vai sim passar o anticoncepcional. Tá bom, Jader, mas e assim, ó, naqueles casos das adolescentes que a mãe, ela quer saber da consulta. A adolescente foi lá, né, foi consultar, aí a adolescente, ela quer usar anticoncepcional, porque ela tá tendo relação, né, e aí a mãe vai lá, depois, né, na próxima consulta é a mãe que você atende, e a mãe te diz assim, o que era a consulta da minha filha? O que ela te contou, doutora? Super comum, né, super comum, desde que o mundo é assim, né, a especialidade de GO. Não pode falar pra mãe, tá? Não. Ah, mas é que a mãe... Não pode, tá, gente? É sigilo, não pode. Então, assim, ó, se a mãe quiser saber, a gente vai dizer, olha, a senhora converse com a sua filha, é bacana vocês terem um relacionamento aberto, é saudável, né? A senhora não demonstrar nenhum tipo de tabu, né? Nenhum tipo de vergonha em falar de sexo com a sua filha, né? Afinal, sexo é uma forma de relacionamento entre as pessoas. Então, fale abertamente com a sua filha sobre sexo. Não fique a senhora com esse tabu, né, na sua cabeça. Então, converse com a sua filha. Eu não posso dar nenhum tipo de informação, né, em relação à consulta, certo? Então, não pode falar nada pra mãe. Ah, mas eu queria saber se ela já tá transando ou não. Não pode, gente, jamais. Não, mas é que, pra mim é importante, né, para eu poder orientar ela. A senhora vai conversar com ela. Eu sou o depositário, né? Lembra que o médico é o depositário de confiança e de sigilo absoluto. A gente não pode quebrar o sigilo médico, então não pode falar pra mãe o motivo da consulta da filha, certo? Tem exceção pro sigilo médico? O que vocês acham? Tem exceção que a gente pode quebrar o sigilo médico? Com certeza. Olha só. Então, as exceções, né, para quebra de sigilo médico é quando tem autorização expressa da paciente. Então, se a paciente disser assim, olha, eu queria dividir aí com a minha mãe, né, as coisas, quero que ela saiba das coisas, né, então assim, a paciente vai explicar pra gente que ela tá consentindo. O ideal é que seja realmente por escrito, né, isso vale para qualquer tipo, né, de informação médica. E aí, então, se definitivamente ela autoriza, ok, né, aí a gente vai sim, né, se ela quiser, se for necessário, aí sim pode. Isso vale muito para atestado, né, essa coisa da autorização expressa. Vocês sabem que às vezes a gente dá atestado, né, dizendo que a pessoa não pode trabalhar, aquela coisa, né, e aí ela chega no trabalho, né, e dá o atestado e aí depois volta. Ah, não aceitaram o atestado porque tinha que ter CID, né? Isso é uma briga que existe, uma briga antiga já, né? Tem que ter CID. Na verdade, gente, não tem que ter CID, tá? Algumas empresas exigem o CID, mas não é uma coisa do ponto de vista de ética médica. Se a gente analisar o código de ética médica, isso não é possível, tá? Porque o CID, ele é um código. Se a pessoa colocar ali na internet, o que é esse CID aqui, né? Tem o CID B24, né? Ou, o N63, aí a pessoa joga na internet ali e pode aparecer. Gonorreia, por exemplo, né? E aí o empregador vai saber que a pessoa que trabalha com ele ali tá com gonorreia. Pra quê, né? Pra que isso? Isso é quebra de sigilo médico. O empregador não tem que saber. Ah, Jader, mas se a empresa exige... Bom, aí assim, ó, o que tem que fazer? Se a empresa exige, você tem que, no atestado, colocar assim, ó, eu, fulano de tal, aí o nome da paciente, né, autorizo o registro do CID da minha condição neste documento. E aí a pessoa tem que assinar, que ela está autorizando que nós médicos, que a gente registre o CID naquele documento. E aí você bota o CID. A empresa, não sei porquê, mas a empresa quer saber o CID, tá bom. Então a gente bota o CID, mas a paciente vai ter que consentir, vai ter que escrever, tem que autorizar expressamente. Se ela não autorizou, gente, isso pode dar, assim, ó, mais um baita de um BO pra você. Pode dar uma super dor de cabeça pra você. Se você der um atestado, botar o CID, e a pessoa não assinou que ela consente, né, que você divulgue o CID ali naquele documento, pode dar um BO. Tá? Então, assim, a paciente pode te processar, porque você está divulgando, na verdade, o diagnóstico, pode dar um BO. Então, assim, ó, sempre que você registra a CID, você tem que ter a autorização da paciente, certo? Tá, então se o paciente autoriza, beleza, né? Autorização expressa é uma exceção. Mas e quando a gente tem dever legal? Dever legal é assim, ó, quando a gente tem as doenças de notificação compulsória, por exemplo, né? Aí nesses casos a gente vai ter que autorizar, sim, né? Se tiver doença de notificação compulsória, é um dever legal a gente divulgar, né, aquela doença. Por exemplo, se eu fiz um diagnóstico de sífilis, eu tenho que notificar o SINAM, né, que é a vigilância epidemiológica. Então, eu vou estar quebrando o sigilo médico porque é meu dever legal notificar aquela condição. Assim como, aí entra no dever legal também quando você é chamado judicialmente.
Isso é uma coisa que é super importante também saber, né? Às vezes a gente é chamado judicialmente porque, tá tendo um processo, né, de uma paciente que o juiz chama, né, o juiz, a juíza chama pra dizer assim, o que essa paciente tem, né? Qual foi o problema, né? Então, se é uma coisa que é pertinente pro caso, pro processo, né? E se a gente for chamado em juízo, aí sim, né, a gente pode fazer essa quebra, né, porque é dever legal. Então, se for definitivamente, né, uma solicitação judicial, aí é dever legal, a gente pode sim quebrar o sigilo médico, certo? Assim como nas doenças de notificação compulsória, que também aí é um dever legal, aí a gente vai quebrar o sigilo médico. Então, dever legal e autorização expressa da paciente. O terceiro cenário que a gente pode quebrar o sigilo médico é quando existe risco a terceiros, tá? Então, assim, isso aqui é bem importante, gente. Quando tiver risco a terceiros, aí a gente também pode quebrar o sigilo médico. Qual é o exemplo clássico, típico, né? Uma paciente que vamos pegar assim, uma paciente que é HIV, né? E essa paciente tem uma carga viral alta, né? Ela tá usando tudo irregular lá, as medicações pro HIV. Hoje a gente tem medicações, né, pro HIV que deixam a carga viral indetectável, né? Mas às vezes as pessoas tomam tudo errado, né? E aí estão lá com uma super viremia. E essa paciente diz, agora eu tô com um namorado novo e tô tendo relação sem preservativo. E aí a gente pergunta, tá, mas ele sabe do seu diagnóstico? Não sabe. Ué, mas você não contou pra ele? Não contei. Aí, gente, olha só, super importante isso. A gente tem que fazer o máximo de esforço possível para que ela conte para ele, né? Então, a gente tem que realizar esforços para que a paciente conte, né, para sua parceria sexual. Agora, se ela definitivamente disser, doutor, eu não vou contar, não vou, de jeito nenhum, né? Aí tá lá com uma carga viral super alta, transando, sem camisinha, e ela diz que não vai contar. Ele está exposto ao risco, ele não sabe que está exposto ao risco. E vice-versa, né? Se for um homem, né, transando com uma mulher, né, ou com um homem, né, ou qualquer tipo de relacionamento sexual com uma parceria, a gente tem que convocar essa parceria e contar, tá? Isso é importante, porque existe risco a terceiros. O ideal, né, é que realmente a pessoa conte. Agora, se a pessoa te disser abertamente, eu não vou contar, não vou, de jeito nenhum, você tem que chamar e tem que contar. Porque essa pessoa tem que se proteger, né? Tem que usar preservativo, tem que se proteger, porque a pessoa está exposta ao risco, certo? Então, a quebra de sigilo médico ela é prevista, né, em 3 situações. Autorização expressa, dever legal e risco a terceiros. Maravilha! Show de bola! Então tá. Então, falamos bem praticamente, né, bem na vida mesmo, né? Mãe que quer saber da consulta da filha, não pode contar. Adolescente que quer usar anticoncepcional ou outro método contraceptivo, você pode dar, sem a presença do responsável legal. E falamos sobre o sigilo médico e as situações que a gente pode quebrar o sigilo médico, né? Que realmente aí o benefício da quebra do sigilo médico justifica, né, a gente fazer esse ato. Mas hoje, Adri, a história das religiões, né? Como é frequente isso, né? Chega uma paciente lá com um mioma uterino, por exemplo, e ela vai ter que fazer uma esterectomia, porque tá sangrando muito. E aí ela te diz, olha só, eu participo de uma religião que não aceita transfusão. Vai ter que tirar o útero, porque tá sangrando muito, já tá, né, anemiada, e ela te diz assim, ó, eu participo de uma religião aí que não aceita de jeito algum, né, transfusão de sangue. Puxa vida. Esterectomia pode precisar de transfusão? Com certeza, pode, né? Tá, mas e aí, o que eu faço, né? Se vai precisar fazer uma transfusão, existe risco de precisar uma transfusão, eu posso ou não posso transfundir se ela não aceita? Gente, olha só, religião é uma coisa que a gente não discute, tá? Então essa coisa assim, ó, de, mas eu já vi muito colega, né? Mas isso aí não tem nem que fazer, porque como que o paciente não aceita, porque não sei o quê. Não cabe a gente julgar esse tipo de coisa, tá? Então assim, ó, não julga, não tem que julgar, mesmo que sobre o seu ponto de vista seja um absurdo, né? Pra ela, enfim, é uma coisa que pra ela faz sentido, então a gente não tem que julgar. O que a gente tem que dizer? Olha, esse procedimento de retirada de útero prevê reserva de sangue. Pode ser que não precise transfundir, é bem provável que não precise, mas se sangrar muito, pegar um vaso importante, eu posso precisar ter que te transfundir. Aí se ela disser não aceito transfusão, a gente pode sim negar o procedimento. Certo? Então você diz, bom, então eu não vou fazer o procedimento e isso é previsto legalmente, a gente pode se recusar a fazer o procedimento. Te diz, olha, então eu vou te orientar a procurar outro profissional, outro colega, né, que aceite fazer o procedimento sem transfusão. Porque se você fizer uma esterectomia, pegou ali uma ilíaca, por exemplo, sangrou horrores e precisou transfundir, você tá errado. Sério? Tá errado, porque ela te disse, ela não te autorizou a transfundir. É o princípio da autonomia da paciente, né? Ela não te autorizou a transfundir, então a gente definitivamente não pode transfundir, certo? Sabe qual é o único cenário que você pode, sim, transfundir e passar por cima disso? Olha só a diferença, né? Agora entrando meio que no juridiquês, assim. Quando a paciente chega com uma urgência, aí é assim, ó, é aquela paciente que chega na emergência, por exemplo, com uma ectópica, né? Uma ectópica rota. Rompeu, né? Uma ectópica, tá sangrando horrores, né? Dentro da cavidade, dentro da barriga. Eu vou fazer a cirurgia, pedir um hemograma ali, ela tá com 3 de hemoglobina. Ou seja, essa paciente tá voando raso. Vai morrer, gente. Vai morrer. Aí assim, ó, nesse caso, a gente pode sim transfundir. Por quê? Porque nesse caso, ela que chegou, né, na emergência com uma situação de urgência. Então, ela chegou, né, em risco iminente de morrer, e aí sim, nesse caso, justifica a transfusão. Por quê? Porque o motivo de eu estar transfundindo é a condição, é a doença que ela chegou, que é uma doença de emergência. Diferente de uma cirurgia eletiva. Esse exemplo que eu dei, por exemplo, ela foi fazer uma esterectomia. Tá, mas aí sangrou muito na esterectomia e aí teve que precisar de transfusão.
Aí o motivo de precisar de uma transfusão é o seu ato cirúrgico, é o ato médico, né? É a sua cirurgia que você fez e que fez ela precisar da transfusão. Eu não posso transfundir. É diferente daquela paciente que a necessidade da transfusão, ela definitivamente foi pela doença, né? Pela natureza da doença, não foi porque você provocou um sangramento na paciente, entendeu? Essa é a diferença. Então, procedimentos eletivos, não pode transfundir, né? Porque a gente vai, o motivo da transfusão é alguma necessidade ali durante a cirurgia, alguma coisa que a gente fez, né, durante a cirurgia. Agora, se ela chega com uma urgência, chega sangrando ativamente e essa paciente chegou e está em risco iminente de morrer, bom, aí a gente, nesse cenário, né, definitivamente, a beneficência, ela vai acabar sendo superior ao princípio da autonomia da paciente. A gente não pode ficar assistindo a paciente morrer na nossa frente, de uma causa natural, né, de uma doença que naturalmente está causando óbito, certo? Entendeu? Beleza, então é isso, né? A gente definitivamente não pode transfundir se ela for submetida a uma esterectomia. Então, a melhor conduta realmente é passar o caso para outro colega, para outro profissional que assim o faça. Às vezes tem até os colegas que fazem parte mesmo, né, dessa religião da paciente, então assim, às vezes elas mesmas já sabem, né, lá na igreja que eu participo, né, tem profissionais médicos que fazem o procedimento sem a transfusão, ok, né, então pode fazer com o colega lá, realmente vai ficar mais adequado, né, a paciente fica feliz porque a questão ideológica dela tá respeitada, né, e a gente também, né, porque a gente não fica com aquela coisa preso, né, tentando pensar assim, poxa, mas eu não posso transfundir, não posso, então aí a gente realmente fica mais amarrado, né, no ato que a gente tá fazendo. Beleza! E o consentimento? Como é que é a história do consentimento informado? O consentimento informado é um documento obrigatório, né? Sempre que a gente for fazer qualquer tipo de procedimento, precisa ter consentimento. Ô, Jader, mas e se for uma coisa de pequeno porte, por exemplo, vai botar um DIU, né? Que é um procedimento ambulatorial. Tem que ter consentimento. Tudo que for, né, de intervenção no corpo de uma pessoa, tem que ter consentimento. A pessoa tem que assinar que ela está consentindo. Ah, mas é uma coisa tão tranquila assim, né? Eu vou botar um DIU na paciente. Sim, ela tem que assinar que ela aceita, que ela quer colocar o DIU, né? E esse termo de consentimento definitivamente precisa ser feito, certo? É obrigatório. Não adianta, isso é obrigatório. Tá, mas e assim, se eu tenho uma necessidade de renovação? O que é isso, necessidade de renovação? Digamos que você fez uma... Deixa eu te dar um exemplo bem prático em ginecologia, tá? Uma paciente que tem uma NIC3. Aí eu indiquei ali um cone do colo do útero porque ela tinha uma NIC3. Beleza, indicamos o cone, fizemos o cone. Laudo do anatomopatológico. A presença de NIC3 e uma área de carcinoma invasivo. Estadiamento é um 1B1. Tá, então eu vou ter que fazer uma nova cirurgia nessa paciente, eu vou ter que fazer uma esterectomia, vou ter que fazer uma parametrectomia, eu vou ter que fazer também a retirada, né, do terço superior de vagina e mais linfadenectomia. Exatamente. Então eu vou ter que fazer um novo procedimento, é um novo consentimento informado, né? Então sempre que você faz um novo procedimento na pessoa, mesmo que seja a mesma cirurgia, mama, né? Ah, tirou uma lesão de mama, eu fiz uma cirurgia conservadora, uma setorectomia da mama, deu margem comprometida, aí eu vou ter que ampliar, fazer uma ampliação de margem, é uma nova cirurgia, renova o consentimento, certo? Então, sempre renovar, né, o consentimento diante, né, da mudança de um novo procedimento, da necessidade, né, de um novo procedimento. Tá, mas e aquela história de quando eu tenho achados transoperatórios? Digamos que eu tenho achado ali, né, que é um achado previsto e um achado não previsto. Olha só que interessante, olha que legal isso aqui, né? Isso também eu vejo que às vezes o pessoal se atrapalha na prática. Não tem por que a gente se atrapalhar nisso aqui, ó. Existem os achados que são previstos e os achados que não são previstos. Deixa eu te dar um exemplo prático, assim. Paciente que tem endometriose, né? O que a gente vai fazer? Uma laparoscopia. Aí na laparoscopia eu tenho que ressecar tudo que tem de foco de endometriose, certo? Certo. Aí quando a gente tá fazendo a ressecção ali, né, dos focos de endometriose, acidentalmente a gente pega um vaso importante, né? A gente pega uma ilíaca, né? Uma coisa assim que dá aquele sangramento horroroso, né? Ai, eu vou ter que converter essa paciente, né? Ela tá cheia de gás na cavidade, eu peguei um vaso importante, tá sangrando. Opa, tira, né? Tira as pinças da laparoscopia e vamos abrir. Vamos fazer uma laparotomia nessa paciente. Porque ela tá com um sangramento importante, eu vou conseguir controlar esse sangramento e fazer ela parar de sangrar se eu abrir a paciente. Pode acontecer? Claro. Procedimento de laparoscopia tem que estar escrito no consentimento que existe, sim, risco de conversão. A paciente tem que estar ciente disso, né? Então, assim, no consentimento eu tenho que escrever para ela todos os possíveis riscos. Se for fazer uma laparoscopia, ela tem que estar ciente que pode ser convertido em laparotomia. Isso vale para qualquer coisa, né? Até saindo da minha especialidade, se for fazer uma colicistectomia por vídeo, né? Aí, às vezes acontece de converter, de necessidade de conversão para uma aberta. Pode acontecer. Então, o paciente tem que estar ciente disso, né? E aí a gente pode fazer. Se isso está escrito no consentimento, né? Sim, pode, com certeza pode ser feito. Agora, cuidado com o que não está previsto em consentimento. Ô Jader, o que seria uma coisa não prevista? Uma coisa não prevista é assim, ó. Esse exemplo que eu te dei, o paciente foi fazer uma cesárea, né? E aí, quando a gente fez a cesárea, lá lindamente, nasceu nenê, felicidade, aquela coisa na sala, fechamos o útero, daqui a pouco a gente abre assim, um brocotoma no ovário, assim. Caramba, um tumor de ovário feio, né? Aqueles tumores feios. Isso aqui tá com cara de câncer de ovário. Ah, não vou deixar assim, né? Então eu vou tirar esse ovário e vou mandar para exame porque eu tenho que saber o que tem. Então eu vou fazer uma oforectomia nessa paciente. Não pode. Sério? Não pode. Por que não pode? Porque não era uma coisa prevista do procedimento. Uma coisa é
o que está previsto, né? Se a pessoa vai fazer uma miomectomia, por exemplo, né? Vai fazer uma miomectomia por histeroscopia. Está previsto que ela pode sangrar muito e pode ter que converter para uma esterectomia. Então, se isso está escrito no consentimento informado, né? Sim, aí a gente pode fazer. Agora, uma coisa nada a ver com a cirurgia, que não foi falado com a paciente antes, né? E não estava em consentimento que ela ia ter que ela provavelmente sairia da cesárea, ou poderia sair da cesárea sem um ovário, não dá para fazer. A gente vai fechar a paciente, vai explicar para a paciente que a gente encontrou aquilo ali, né? E aí sim vai ser programado o tratamento correto daquilo que foi encontrado, certo? Então não pode fazer uma coisa que não estava prevista no procedimento. Inclusive caiu na prova prática, numa prova prática do TEGO, né? Que é o título de especialista em GO, era uma paciente que foi fazer uma miomectomia, exatamente esse caso, né? E aí foi retirado o mioma e ela começou a sangrar e teve que evoluir para a esterectomia. E aí era um ator que representava o marido da paciente e o candidato tinha que falar com o marido. E ele ficava estressadaço, assim, o ator. Mas como? Ela tirou o útero, de que jeito, né? Não era pra... Então a conversa era essa. Olha, sim, existia essa necessidade, ela sangrou bastante. Isso foi explicado antes, né? E tá no consentimento informado, que realmente poderia acontecer isso. É uma complicação prevista desse tipo de cirurgia. E aí, então, por isso que foi feito. Agora, fazer uma coisa que não está escrito no consentimento, que não é uma coisa prevista, aí a gente realmente não pode. Certo? Beleza? Aí, acho que deu pra vocês pegarem, né? Então, só pra gente finalizar, assim, ó, em relação à publicidade, que eu vejo que também o pessoal às vezes tem um pouquinho de dúvida, né? Uso de imagem de paciente, a gente pode usar, por exemplo, vamos fotografar, você autoriza a gente fotografar uma lesão de vulva, né? Pra que a gente utilize? Sim, a paciente tem que autorizar, né? Essa autorização deve ser preferencialmente por escrito, então assim, ela tem que autorizar que você fotografe a lesão, obviamente não pode mostrar o rosto da paciente, óbvio, ululante, né? Não pode jamais mostrar o rosto, se é uma lesão de vulva, por exemplo, você fotografa só a lesão, e é importante que ela autorize, preferencialmente por escrito, né? Que essa imagem seja utilizada. E também para finalidade específica, então você diz, olha, eu vou usar essa imagem para uma aula que eu preciso dar no congresso tal, né? Aí a paciente vai ali e autorizo que utilize essa imagem na aula do congresso tal, certo? Beleza? Tá bom, e aquela história da publicidade, né, do antes e depois de procedimentos, podemos usar? Podemos fazer isso, né? Por exemplo, aqui como é que era antes e agora como é que tá depois. Pode, né? O Conselho Federal de Medicina, ele realmente autoriza que isso seja feito, desde que tenha um textinho educativo junto, né? Dizendo, assim, o que é o procedimento, dizendo, né, que o procedimento tem as possíveis complicações, tem que estar escrito isso também, né? Olha, é um procedimento que é simples, assim, assim, assado, o que tem de possíveis complicações são essas, então, o objetivo, na verdade, do antes e o depois tem que ser educativo, né? E não meramente comercial, e não pode, sob hipótese alguma, ter a identificação da paciente, certo? Não pode, né? Marca ali a paciente que você fotografou, é a fulana de tal, o antes e o depois. Não, não pode, tá? Então não pode identificar a paciente e tem que ter o textinho educativo junto, inclusive falando sobre as possíveis complicações. Paciente que te posta, posso repostar? O que vocês acham? Paciente coloca, obrigado, doutora, pelo procedimento, você é maravilhoso, você é maravilhosa, deu tudo certo, e aí te marca, né, ali no Instagram. Você pode repostar? Pode, a gente pode repostar. Isso era uma coisa que não podia, né? Até 2023 não podia, né? Fazer repost de paciente. Agora pode, tá? A gente pode sim repostar quando o paciente faz um elogio, alguma coisa relacionada ao nosso trabalho. A gente tá sim autorizado a fazer repost. Ô Jader, e a história dos honorários, né? Eu posso colocar os honorários médicos na minha rede social, por exemplo? Posso. Pode sim, né? Então assim, eu quero divulgar o valor da minha consulta. Eu posso divulgar isso em rede social? Claro que pode. Então, era uma coisa que não podia também no passado, né? Mas agora foi autorizado. Então, em 2023 eles autorizaram e a partir dali de 2023 passou então a ser possível. Você pode sim falar sobre honorários, não tem problema nenhum. Tá, entendi. E uma coisa que eu sempre fico em dúvida é a história dos grupos de WhatsApp, médicos, né? Às vezes tem um grupo lá que tem 100 médicos, né? Um grupo grande. E aí as pessoas colocam ali no grupo, né? Tô com uma paciente assim assado, que tá com essa lesão aqui. O que vocês acham? Será que é cancro mole? Será que é sífilis, né? E aí, pum, vem a foto, né? Da lesão da vulva da paciente. Gente, olha só. De novo, a paciente sempre tem que autorizar. Você pode fotografar? Pode. Ela tem que autorizar, não pode aparecer o rosto dela. E aí vem uma coisa que é super importante. O grupo que você vai colocar tem que ser um grupo exclusivo de médico, tá? Isso é super importante. Não dá pra gente postar assim, não, eu tenho um grupão aqui que tem médico, tem enfermeiro, tem assistente social, tem psicólogo, tem um monte de profissional da saúde. Mas é tudo profissional da saúde. Não pode, gente, tá? Não pode. Tem que ser um grupo específico de médico. Então, quando a gente vai mandar um caso que a gente tá em dúvida, né, pra pedir ajuda pros colegas, o que é muito bom, né? A gente tem que realmente aproveitar a tecnologia a nosso favor. Então, assim, tô em dúvida, não sei exatamente, vamos ver se alguém me dá uma ajuda aqui nesse caso. Pode postar, não tem problema nenhum, pode postar ali naquele grupo. Só que você tem que ter a certeza que é um grupo que só tem médico, certo? Isso é uma coisa bem importante, porque se você divulga, né, pra uma pessoa que acaba, não, ali no grupo tem, sei lá, um advogado no meio, perdido, né, tem um corretor de imóveis. Não, né, só um pouquinho. Não, né, são coisas completamente diferentes. Tem que ser um grupo só de médicos que tenha essa finalidade específica de discutir casos difíceis, né, de pacientes, certo? E, obviamente, não pode identificar paciente. Fechou? É isso, gente. Então, acho que é uma aula bem que tem por objetivo a gente revisar os principais preceitos, né, aí da ética, e deixa eu te mostrar como é que eles botam nas questões, né, pra gente entender, né, e aplicar na prática isso. Olha só.
Olha só o que caiu no INEP em 2023. Durante uma consulta de rotina com um médico da unidade básica de saúde, uma adolescente de 15 relata ter iniciado sua vida sexual com um namorado da mesma idade dela. Então, olha só, ela tem 15, o namorado tem 15, eles começaram a transar. Ela refere que tem usado camisinha, preservativo, mas ela se sente insegura, né, e queria iniciar o uso de anticoncepcionais orais. Porque, assim como as amigas dela, né, já estão utilizando. A paciente não apresenta queixas e não tem antecedentes patológicos, pessoais ou familiares. Frequenta o primeiro ano do ensino médio e relata que não gostaria de informar seus pais sobre as questões de sua sexualidade. Considerando o Código de Ética Médico e o Estatuto da Criança e do Adolescente, a conduta correta do médico nesse caso é. Então aí, ó, questão clássica do Revalida. Uma paciente que tem 15 anos, tá tendo relação sexual com um namorado, e aí tá usando preservativo, mas ela quer usar anticoncepcional, e tá sozinha na consulta. Vamos ver, letra A. Optar por não prescrever anticoncepção oral, uma vez que a adolescente pretende usar pílula para evitar a gravidez, e estará arriscada a contrair infecções sexualmente transmissíveis, caracterizando imaturidade psicológica e risco para si. Então, ele deve reforçar também a prática sexual segura devido ao risco iminente da saúde do adolescente e também que está obrigado a informar os responsáveis sobre o motivo da consulta. Tudo errado, né? Tudo errado. Não tem que chamar responsável legal nenhum, né? Não prescrever é pior, né? Então, aquela coisa, aproveita que ela tá vindo ali te procurar, né? Ela não foi pra internet procurar informação, ela tá no lugar certo, né? Na consulta médica. Então, se você fizer a letra A, tá completamente errado. B. Ponderar sobre a prescrição de anticoncepção, pois a busca pelo aconselhamento médico é um indício de uma decisão madura, sendo provável que, em caso de recusa da prescrição, a paciente decida se automedicar. Ele deve também, então, aproveitar, né, esse momento para abordar a prática sexual segura, assim como deve incentivar o fortalecimento dos laços de comunicação familiar sobre as decisões da adolescente. Corretíssimo, né? Essa é a conduta ética certa. Você vai, então, conversar com ela, ver se realmente a pílula vai ser o melhor, né, o método mais adequado. Vamos prescrever a pílula, vamos reforçar, né, o uso da camisinha, que ela já está usando, mas é importante a gente reforçar isso. E também, né, explicar que seria interessante ela conversar com os pais para fortalecer os laços de comunicação, né? Então, realmente é uma coisa que é importante, né, a gente na consulta reforçar isso. Mas, óbvio, que quem vai decidir se vai falar com os pais ou não é sempre ela. Tá, então antes da gente marcar a B, só vamos ler a C e a D. C. Decidir por não prescrever a anticoncepção oral. Uma vez que não consegue, né, com base na consulta, julgar a maturidade do adolescente. Como não? O que você fez na consulta, então, se você não consegue julgar a maturidade do adolescente? Ficou, o quê? Fazendo o quê, né? Não. Ali, eles até botam aqui, pode ser responsabilizado em caso de uso inadequado e de gravidez subsequente, nada a ver, tá? Então já pode riscar a letra C. D. Considerar a prescrição de anticoncepção, visto que a menina já iniciou atividade sexual, aproveitando o momento também para abordar a prática sexual segura. Ele deve comunicar ao adolescente de que o assunto será tratado com seus pais. Estava indo bem até agora, né? Considerar a prescrição, né? E também explicar sobre prática sexual segura. Mas assim, comunicar ao adolescente que a gente vai ter que tratar a conversa com os pais, uma vez que ela é menor de 16, são absolutamente incapazes, tudo errado, né? Não, a gente não tem que chamar os pais, não. Né? A gente vai passar o anticoncepcional, né? E vai estimular ela realmente a conversar com a família. Então, realmente, é a letra B a resposta da questão do Revalida. Certo? Então tá, ela foi submetida a uma cesárea eletiva, pedido, e aí a gente encontrou um tumorzão ali no ovário, um provável CA de ovário, um provável câncer de ovário. Eu posso tirar? Não posso, gente, não posso, porque ela não foi fazer isso. Ela não foi ali pra fazer uma ovorectomia, ela foi ali pra fazer uma cesárea, né? Se ela fosse pra fazer uma cesárea, eu já tivesse visto num exame de imagem que tinha esse tumor, né? E aí no consentimento da cesariana eu escrevi que eu ia fazer também a ovorectomia, bom, aí eu posso, porque estava previsto em consentimento. Agora, uma coisa assim, ó, ela foi pra fazer uma cesárea e sai da cirurgia sem um ovário, ixi, erro, né? Erro ético, né? A gente infringiu o Código de Ética Médica. Então, não pode. Beleza? Então tá, esse era o meu recado. Ética é um tema que é super importante, não só para a prova do Revalida, mas para a sua vida também, né? Acho que são situações que a gente tem que estar realmente muito seguro, né? E naqueles casos em que a gente tem dificuldade em como agir, a gente pode discutir, né? Trazer para discussão, né? O caso com profissionais que entendam de ética, que discutam ética com comitês de ética, né? Dos hospitais, das unidades de saúde, para que realmente a gente tome aquela conduta mais acertada, né? Para benefício daquela paciente naquele momento. Tá bom? Muito obrigado.